Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Luciana, Cleide e toda a equipe mais uma vez, pela excelente organização desse encontro, que se tornou um marco, né, da ciência em imagem laboratório, né, pela organização e também pelos temas, por temas interessantes, pelo formato, com, né, palestras não interativas, mas com né, o vídeo, né, de ontem, tanto da Judy quanto né, esqueci o nome, mas é bem interessante a gente poder, né, a qualidade do vídeo realmente foi como se eles estivessem ali, né, falando com a gente. Bom, e nessa linha de inovação em relação a assuntos, né, conversando com a Cleide né, sobre esse tema em relação né, da ciência em animais de laboratório, eu acho que é um tema interessante, é um desafio de preparar uma palestra inteira sobre isso, mas foi algo que eu falo rapidamente, né, durante as minhas apresentações, e agora tentar estender um pouco, tentar conversar um pouco mais sobre a ideia da ciência. Eu acho que é importante só lembrar que, né, perguntando para a Catarina, para a Luísa, para a Vera, se eu não me engano, foi no final do ano passado que completou 10 anos da mudança do nome do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal para a Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. Foi em 2008, então a gente não comemorou, a gente não fez nenhum tipo de... Né, poderia fazer agora, porque talvez tenha sido no começo de 2009. Né, então, né, há 10 anos, a nossa sociedade, que congrega todas as pessoas envolvidas em animais de laboratório, em experimentação animal, que se chamava Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, a gente, né, decidiu se alinhar com o resto do mundo, né, que também tem essas sociedades, e todas as sociedades são chamadas de sociedades, né, de determinado país, em ciência e animais de laboratório, e a gente também fez essa mudança do antigo COBEA, aposentamos o COBEA, e passamos a nos chamar Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório. E eu lembro que uma das ideias era realmente forçar o tema da ciência em animais de laboratório. Né, nessa mesma época, o COBEA, na época que ainda era COBEA, passou a fazer parte da FESB, que é a Federação das Sociedades Científicas em Biologia Experimental, que são as sociedades científicas de neurociência, de bioquímica, de, né, farmacologia, fisiologia, genética, e hoje é uma federação com 23 sociedades científicas, e o COBEA, depois o SBK, passou a fazer parte dessa sociedade, dessa federação de sociedades científicas. E a gente se autodenomina uma sociedade científica. Nessa mesma época, eu tive a minha primeira experiência, né, de ir no ALAS, que seria a Sociedade Americana de Ciência Animais de Laboratório, que é um encontro com 4, 5 mil pessoas, um encontro extremamente grande. E eu tentei entender também, né, não só o tamanho desse encontro, mas a ideia de como eles se consideram, né, uma sociedade, uma organização extremamente grande. Por exemplo, o prédio da Sociedade Americana, né, a diretoria, eles têm um prédio com 40 funcionários, a Sociedade Americana de Ciência de Animais de Laboratório. Então, é uma organização extremamente importante, bem desenvolvida, bem estruturada. E eu perguntei para eles se eles se chamavam, se eles se consideravam também uma sociedade científica, ou uma sociedade científica, porque eles também fazem parte da Federação das Sociedades de Biologia Experimental dos Estados Unidos. E eles falaram, não, mas nós somos uma sociedade científica, sim, mas nós somos muito mais voltados para a questão tecnológica e para a questão de ensino do que para a ciência propriamente dita. Mas a ciência é um dos nossos braços. A gente precisa de ciência em animais de laboratório, como eu vou falar aqui, né, rapidamente, e tentar trazer ideias e estimular essa área. Mas talvez a nossa função realmente seja principal, vamos dizer assim, é a educação, é realmente a formação de recursos humanos, né, formação de recursos humanos para trabalhar nas bibliotecas, formação de recursos humanos para a realização de pesquisa, e a parte tecnológica de, né, equipamentos e de, né, manejo e tudo mais, mas isso tem que ser baseado em ciência. E isso que eu vou tentar trazer a ideia de como a gente pode e como a gente deve, né, ainda mais agora que a gente tem um grupo grande. Por exemplo, quantos aqui nessa sala entraram na área de ciência e mais laboratório nos últimos 3, 4 anos? Se puder levantar a mão. Então, tem bastante gente que ingressou há pouco tempo, muito em função, né, da necessidade de médicos veterinários. Então, a gente tem um novo grupo que entrou e, de alguma forma, a gente precisa também, não capacitar, mas colocar esse grupo para pensar, para inovar, para criar em relação à área de ciência mais laboratório. Então,
né, o primeiro, acabei retomando, porque há muito tempo eu não passava esses slides, né, alguns slides, né, antigos que eu venho utilizando desde, né, de 10 anos atrás, na época que a gente estava na então SBK. Esse slide aqui, a única diferença que eu tirei, aqui vinha COBEA, entre parênteses. Dessa forma, eu realmente aposentei de vez, pelo menos nesse slide, o COBEA, e fica só a Sociedade Brasileira de Ciências e Animais de Laboratório. Mas o que é essa sociedade, né? Então, né, 10 anos a gente definiu, né, a missão, né, o desenvolvimento da ciência, né, o nosso pilar é a ciência, a gente está envolvido nessa coisa chamada ciência, mas, no nosso caso, é por meio do conhecimento, promoção do bem-estar e uso ético de animais de laboratório. Seriam os 3 pilares dessa ciência. Mas, ainda assim, o que é essa ciência? Então, a gente também tentou, e se vocês entrarem no site da SBCal, vocês vão ver exatamente essa tentativa de colocar quais são as áreas, o que é a ciência em animais de laboratório. Então, a gente tem, né, antes, só para mostrar, contextualizar a ideia da ciência em animais de laboratório, esse é o site do ALAS, esse aqui é o site da Federação Europeia de Sociedades de Ciência em Animais de Laboratório. A gente tem aqui a sociedade inglesa, a sociedade italiana, a sociedade japonesa, a espanhola, a canadense. São sites, né, muito bons, são portais com muitas informações. A gente tem ali da Nova Zelândia, a Austrália, a francesa, o Conselho Internacional de Sociedades em Ciência e Animais de Laboratório, que é o ICLAS, e aqui tem a nossa sociedade. Numa das páginas, a gente tem aqui as áreas da ciência em animais de laboratório. Então, a primeira grande área é exatamente isso que foi falado agora, a ideia da educação e formação de recursos humanos. Talvez seja essa a mais importante, não a única, mas é talvez a mais importante, a formação de recursos humanos, e a gente tem, né, trabalhado nisso e está nesse processo ainda de criar mais cursos e de criar cursos de pós-graduação, como a da Fiocruz. Então, é um trabalho muito importante que a gente deve ter como meta dentro da nossa área. Divulgação e conscientização pública da necessidade e benefícios do uso de animais é uma área que a gente, né, é fundamental, como foi falado agora pela Catarina, e a gente talvez, né, poderia atuar um pouco mais nisso. Eu vou falar rapidamente também, como sugestões, como ideias, como forma de motivar as pessoas que trabalham nessa área. Ética e avaliação de projetos, legislação, controle da produção de animais, a própria medicina veterinária em animais de laboratório, que é algo que, né, a gente precisa ciência em relação a isso, mas também formação de recursos humanos, biossegurança e biotérios de criação e experimentação. Então, esse seria talvez um primeiro grupo das áreas de ciência em animais de laboratório. Um segundo grupo lida com bem-estar e comportamento animal, bem-estar dos animais, reconhecimento, redução de estresse, desconforto e dor, enriquecimento ambiental, entender o comportamento dos animais que a gente trabalha. Um outro grupo grande, uma área importante. Na criação dos animais, a nutrição, que é uma área extremamente importante, a gente, né, talvez peque um pouco em relação à ausência de uma discussão mais aprofundada no Brasil em relação à nutrição, à alimentação desses animais de laboratório. A gente tem poucas opções de ração, e não só a gente tem poucas opções, como a gente discute pouco. Se a gente fizer uma revisão dos últimos encontros que a gente tem de ciência em animais de laboratório no Brasil, raramente a gente vai ver uma discussão, uma mesa discutindo sobre, né, o que os animais comem. E como, né, o que os animais comem pode interferir, né, nos resultados, interferir no próprio crescimento do animal. Mas é uma área extremamente importante, uma área que influencia, né, o animal influencia a pesquisa, e a gente tem deixado um pouco de lado, e, né, em algum momento a gente tem que retomar. Manejo dos animais, como esses animais são, né, do gerenciamento deles, o manejo deles na colônia, reprodução de linhagens heterogênicas e exogênicas, desenvolvimento de novos modelos transgênicos geneticamente modificados. Não existe uma sociedade específica nessa área no Brasil, como tem, por exemplo, em outros países, que é uma sociedade americana de transgenia. No caso, a gente não tem, e está pulverizado em várias sociedades, né? Então, a gente tem membros em várias sociedades que trabalham nessa área. Eu acho que seria interessante a SBCal abraçar melhor essa área e trazer mais a produção desses animais como uma das áreas importantes da ciência de animais de laboratório, a produção de novos modelos. Criopreservação de gametas e embriões de animais de laboratório, controle da qualidade sanitário, genético, ambiental. Então, são áreas mais reconhecidas. A utilização de métodos, o quarto grupo, utilização de animais, a utilização, e aí entra os métodos alternativos, que é uma das áreas também que a gente, né, atua, né, sempre pensando na substituição, quando possível, desses animais. Refinamento dos procedimentos, né, de cada procedimento a gente tem que, de alguma forma, melhorar, refinar, aprimorar a forma de coleta, com menos estresse para o animal. Então, isso aí são áreas importantes. Então, a ideia disso é que, dessa apresentação, ou dessa apresentação inicial,
é mostrar esse leque de opções, de possibilidades de trabalhos que a gente pode fazer, além de criar dos animais, além de cuidar dos animais, além de distribuir os animais. São áreas que, possivelmente, com potencial grande, podem ser feitas também pesquisa e necessitam de pesquisa. Então, refinamento é uma área que a gente fala, é um dos 3 R's, mas o que a gente faz realmente em termos de criar, de desenvolver alguma coisa dentro dessa área? Então, a gente precisa botar a nossa cabeça, né, além de resolver os problemas diários que a gente tem, né, mas também para produzir alguma coisa além de resolver os problemas de um biotério. Fatores que afetam os resultados do experimento, vou falar rapidamente também com um slide antigo que eu sempre passo, mas isso aí também dá um panorama grande, né, de todas as áreas, de todos os fatores que devem ser pesquisados, e eu vou colocar de uma forma interessante. Anestesia, analgesia e eutanásia, né, faz parte também dessa né, linha de pesquisa importante. E, por fim, né, a edificação, gerenciamento de biotérios, reforma, construção, climatização de biotérios, são áreas também muito importantes. Né? A gente passa boa parte do tempo lidando com problemas ligados a exatamente toda essa estrutura física. Existem opções novas, existem ideias novas, criativas, e a gente pode participar do desenvolvimento dessas ideias, a gente pode sugerir, pode entrar em contato com empresas. De novo, criatividade, inovação, são palavras-chave que a gente tem que deixar nos nossos laboratórios, nos nossos biotérios, para que a gente possa pensar sempre em coisas novas. Barreiras sanitárias, equipamentos, manutenção preventiva, corretiva, novas tecnologias de manutenção de animais, controle reprodutivo e distribuição de animais. Então, são essas as 5 grandes áreas. Então, né, ninguém pode dizer que é unicamente ensino. A gente tem outras diversas áreas dentro da ciência de animais de laboratório que a gente deve abraçar e desenvolver, e pensar e incentivar trabalhos nelas. Sim, existem revistas científicas na área de ciência de animais de laboratório. Então, a gente tem, né, Laboratory Animals, a gente tem aqui outra revista, Lab Animal. Né, o Wallace, a americana, tem duas revistas, a Comparative Medicine e o Jornal Americano de Ciência de Animais de Laboratório. Uma revista chinesa também. Então, existem opções de publicação, e eu vou falar um pouco, né, dentro dessa discussão sobre publicação, que eu acho que é importante o novo assunto. E a gente tem a revista brasileira, a revista da Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório, que é uma revista que, né, a gente está conversando também para melhorar, para trabalhar um pouco mais ela, para tornar ela mais essencial no nosso dia a dia, mais parte realmente do nosso, né, de um canal que a gente possa colocar, e eu vou tentar passar essa ideia também em seguida. Mas aqui é algo que eu tenho falado também que é importante, e a ciência que a gente faz, não só criar os animais, mas a mudança de conceito, a mudança de visão da instituição em relação ao biotério, né, o que a gente chama de biotério, é essa estratégia para modernização ou centros de ciência de animais de laboratório. Então, eu sempre falo isso, que se você produz animais no seu setor, e se você, né, faz treinamentos, que muitos fazem aqui, que é função nossa fazer esse treinamento, ensino. Se a gente faz o mínimo de um controle sanitário básico, de parasitológico, e se a gente faz algum tipo de pesquisa, nós não somos biotérios. Né? Você não trabalha no biotério, você trabalha sim em algum negócio que você vai chamar de núcleo, setor, centro, divisão, unidade de ciência e animais de laboratório. Porque isso aqui compõe exatamente a ciência e animais de laboratório. Então, a nossa sociedade não é sociedade brasileira de bioterismo, é sociedade brasileira de ciência em animais de laboratório. E eu acredito que é assim que a gente deva nos apresentar, né, para a instituição como realmente um centro, um núcleo, um setor, uma divisão, uma unidade de ciência em animais de laboratório e tentar, né, da mesma forma, isso aí eu vou colocar hoje mais no fim do dia, da mesma forma que a gente aposentou o termo cobeia, de repente a gente aposenta em breve o termo biotério. E passa a se chamar de outra forma. E, de novo, isso segue um pouco a linha de outros países, né, como os Estados Unidos, que, né, não existe esse termo lá, mas independente, eles usam instalação animal, mas todas as universidades, todos os centros têm, por exemplo, o Animal Care Use Program, que é um escritório nessa universidade, ali tem, né, um office, um escritório de pesquisa. Então, aqui são só setores exatamente como esses, né, por menor que sejam, né, eles colocam sites e já mostram uma forma diferente. Então, não é uma sala que cria animais, mas são setores da universidade que centralizam, né, toda a questão relacionada a animais de laboratório em termos de sanidade, de ensino, de pesquisa, e a gente tem vários exemplos aqui. E a ideia é tentar, né, aproveitar essa ideia que funciona muito bem em outros países e tentar trazer o conceito, né, para o Brasil.
Então, né, a modelagem animal, é um dos termos também que a gente usa bastante, né? A gente usa o animal pensando quase sempre no ser humano, a gente não tem muito interesse no camundongo em si, mas a gente usa como modelo para poder realizar e para poder passar pesquisas, né, passar esse conhecimento para o homem. Mas, no nosso caso, né, a nossa pesquisa dentro da área de ciência animais de laboratório não necessariamente é a translação, mas é entender esse animal, é ficar do lado de cá unicamente, entender como o nosso cuidado com o animal, como as características, entender o animal pode facilitar essa translação. Então, a gente tem um papel fundamental, a ciência animais de laboratório tem um papel fundamental, básico nessa translação, porque a gente entende mais esse animal. Foi como o professor Riso colocou agora, né, ele trabalha com camundongo, mas se ele não entende esse camundongo, se ele não entende questões básicas, a translação dele na área de cirurgia gráfica não vai funcionar, né? Então, ele reconhece a importância dessa área como base para translacionar os conhecimentos gerados em todas as áreas aqui do Einstein e em outras áreas para o ser humano. Então, esse é um slide que eu também passo bastante, né? A ideia do animal, aqui o tratamento e o resultado, a quantidade de fatores que afetam esse animal. E é importante, né? Eu acho que isso daí deveria ser um pôster que deveria ficar nas salas de todos os laboratórios de pesquisa, porque mostram, e ainda mais agora, dentro dessa discussão da reprodutibilidade, mostram quais são todos os fatores que podem interferir nesse resultado. Esse resultado não é unicamente fator desse tratamento, mas é o tratamento mais todos esses fatores que podem, sim, interferir e alterar os resultados. A gente tem a obrigação de reconhecer e identificar esses fatores, que são diversos, né? Então, aqui tem, né, um slide também que pode ser alterado a qualquer momento com a inclusão de novos fatores. É difícil a gente retirar um fator daqui, mas, normalmente, a gente inclui, né? O último que eu tinha esquecido foi isso aqui, enriquecimento ambiental, né? Então, foi colocado há pouco tempo, enriquecimento ambiental, como mais um fator que, sim, pode afetar os resultados. Eu coloquei lá em cima, né, fatores que afetam o bem-estar e podem afetar o resultado do experimento, fatores que afetam a modelagem, né, essa ideia de modelar no animal algo para ser utilizado no homem, e fatores também, né, agora com a discussão da reprodutibilidade, que afetam também a reprodutibilidade de um determinado experimento. E algo que a gente, né, conversa bastante lá na UFRJ e né, em outros lugares também, é que a nossa ciência, né, em muitos casos, é baseada em achismo. E achismo é algo normal, eu acho, né, eu estou falando isso agora porque eu acho também que ela é baseada em achismo, nós achamos o tempo todo. Então, é natural o achismo, mas o problema eu acho que a temperatura do animal, né, da sala do animal, tem que ficar em torno de 22. Mas alguém achou isso e começou a colocar nos livros, e a gente hoje tem as salas dos animais com 22 graus. Mas ninguém perguntou para o camundongo e para o rato qual a temperatura que ele gostaria de ficar, né? Então, baseado nesse achismo, a gente, e, por exemplo, em relação à troca de animais, né, eu acho que está na hora de trocar, mas por que você acha que está na hora? Porque eu acho que está sujo, né, eu acho que está... Mas baseado em que exatamente? Quais são os critérios? Quais são as condições que a gente deve ter na hora de trocar, por exemplo, uma caixa? Então, a gente pode, né, não necessariamente tem que ter uma regra fixa, mas dentro de cada instituição, com as condições que cada biotério tem, que cada sala de animal tem, a gente deve, de alguma forma, gerar uma ciência interna mesmo, né, de provar cientificamente que a gente deve trocar uma vez por semana, ou trocar de 10 em 10 dias, ou trocar a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo de todas as condições. Mas, de novo, não deve ser unicamente no eu acho, mas sim baseado em conceitos mais definidos. Então, dentro dessa área da ciência em animais de laboratório, acaba se tornando extremamente importante, né, dentro dessa crise da reprodutibilidade. Então, isso aqui eu apresentei no passado, a Dela apresentou também ontem. Rapidamente, não vou entrar nesse assunto, né, especificamente, mas a gente tem uma grande porcentagem de trabalhos irreprodutíveis. Esse trabalho da Monia Baker, né, se tornou um dos mais, que ilustram mais essa realidade. Então, aqui a gente tem a irreprodutibilidade em, né, os trabalhos publicados na área de biologia, que, né, o número de pesquisadores que já, né, presenciou, identificou trabalhos que não conseguiram ser reproduzidos, né, 60% na área de biologia. Não, aqui quase 80%, de 70% a 80%, 60% são pesquisadores que disseram que não conseguiram reproduzir um trabalho feito no próprio laboratório, né, no próprio laboratório.
E a gente não sabe quanto isso daqui é com um animal, qual a porcentagem, qual a participação dos animais, das pesquisas com os animais. E tem um trabalho sendo feito agora por um pesquisador do Rio de Janeiro, da UFRJ, Olavo Amaral, que ele vai tentar identificar exatamente isso. Ele vai reproduzir um experimento em campo aberto, campo escuro, campo elevado, cruz elevada, na área de comportamento. Ele vai repetir em pelo menos uns 15 laboratórios diferentes pelo Brasil, e vamos ver como é que vai ser o resultado, né? Se a gente vai ter o mesmo resultado, porque serão a mesma linhagem, eu acho que vai ser C57 Black 6. Então, vai ser o mesmo procedimento reproduzido em vários laboratórios. E aí tem talvez que é o slide mais importante, quais são as causas que esses 1.500 pesquisadores levantaram. Eu falei ontem, eu acho que é importante falar de novo, reverenciar, que, por exemplo, aqui a publicação parcial dos dados, pressão para publicação, análise estatística, desenho experimental, né, são todas as condições, né, que hoje são colocadas dentro dessa crise, mas, como eu falei ontem, né, e toda vez que eu falo isso, principalmente quando eu estou diante, né, a Adela, a Vera, né, Catarina, a Luísa, né, que a ciência de mais laboratório, pelo menos o COBEA, a gente vem falando sobre isso aqui há muitos anos, gente, há muitos anos. A importância de todas esse cuidado em relação aos animais, eu acho que principalmente a professora Adela vem falando há muitos anos disso, e ontem eu comentei, a gente conversou sobre, né, qual a sua sensação em relação a ver hoje, né, o que você fala nos seus cursos de desenho experimental, quantos anos são esses cursos que você dá, né? Então, 25 anos, talvez, 30 anos, vem falando sobre a importância do desenho experimental. Eu lembro já há anos e anos atrás, a dela falando que 60% dos trabalhos publicados são, não vou falar, ela falou, lixo, né? Mas foi a dela que falou. Mas ela vem falando isso há anos, né? E agora a gente tem, né, toda a comunidade científica discutindo reprodutibilidade. Então, acho que realmente né, agradeço a dela por ter trazido isso e sinto muito que, né, você não foi ouvido, ou foi ouvida por nós, porque, na verdade, a gente repete, né, bastante, e todos nós aqui, mas, infelizmente, só agora a ciência percebeu algo que a gente já vem falando há muito tempo. Então, a gente tem agora essa questão, essa discussão da reprodutibilidade, da pesquisa translacional, mas agora, né, a nossa preocupação como cientistas na área de animais de laboratório é entender também os motivos que levam. Então, a gente não está mais nessa questão, diferente do professor Riso, que é um médico que está tentando fazer pesquisa translacional. No nosso caso, a gente foca só no animal. E nesse caso, o nosso objetivo é tentar entender o porquê uma pesquisa realizada num laboratório não consegue ser reproduzida no outro laboratório. Então, entra, né, de um animal para o outro. E, então, quanto a pesquisa com o animal interfere nisso. Isso a gente pode acreditar na nossa pesquisa. Agora entra uma situação, porque a gente está falando de pesquisa e ciência, eu acho que é importante discutir um pouco a publicação científica, o nosso sistema de publicação científica, que é algo que é fundamental. A ciência vive, né, dessa publicação dentro do sistema, né, de divulgar e gerar o conhecimento. Isso aqui é um artigo da Nature, né, de 100 anos atrás, e aqui um artigo da Nature, da mesma Nature recente. Isso aqui a gente pode fazer com a Science, pode fazer com as outras revistas. Basicamente, né, a ciência evoluiu muito nos últimos 100 anos. Né? Então, a gente só vê, entrar no laboratório, ver a máquina de PCR, tomografia computadorizada, e todos os equipamentos, e tudo que a gente sabe de genética. Mas o que evoluiu na publicação científica nesses últimos 100 anos? Então, a gente tem, né, artigos, né, publicados 70 anos atrás, e a gente compara com os artigos publicados hoje, em termos de estrutura, é basicamente a mesma. Título, autores, introdução, ou resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão. 100 anos atrás era assim, hoje ainda é assim. Então, qual foi a grande evolução no sistema de publicação científica nesses últimos anos? Talvez tenha sido isso aqui, ó, PDF. A revolução do PDF. Antigamente, a gente pegava essas revistas e tinha que xerocar e grampear, e a gente ficava com uma pilha de revistas em cima da mesa para ler. Agora não precisa. Agora a gente coloca no tablet o PDF, lê para o próprio computador, imprime só o gráfico. Né? Então, basicamente foi isso. O resto é o mesmo sistema. Né? A gente produz um trabalho, envia para a revista, 2 revisores dizem se aquilo pode ser publicado ou não. Isso quando a gente envia. Isso quando a gente envia. Né, porque boa parte dos trabalhos não são enviados. Então, hoje em dia, existe um conceito chamado de Open Science, né, que é essa ciência aberta, que está tentando questionar. Nossa função na academia, nossa função como pesquisadores,
dentro da universidade, do Instituto de Pesquisa, é questionar, a palavra-chave é questionar. E a ciência agora está questionando a publicação científica, né, o sistema de publicação científica, e a ideia vem com esse novo conceito de ciência aberta, de publicações abertas, em que você tem os dados que você gerou são disponíveis para o público, né, a fonte, né, de como você acessar também está disponível. Quem aqui já tentou, de casa, acessar uma revista e não consegue porque tem que pagar R$70 para ler aquele artigo? Né, de onde a gente vem essa ideia? Porque, né, aquilo foi gerado numa universidade, talvez pública, com dinheiro público, e a gente tem que pagar para ler. Né? Então, se a gente começar a questionar a ideia de que o pesquisador paga para publicar e depois ele paga para ler, quem é que está ganhando esse dinheiro? Para onde está indo o dinheiro que a gente paga para publicar e depois paga para ler? Né? Tem algum empresário que está ganhando muito dinheiro usando o nosso conhecimento, usando o nosso trabalho. Né? Então, não faz sentido isso. Né? Ninguém consegue explicar exatamente, né, o que aconteceu com essa indústria da publicação científica, que é uma indústria que ganha muito dinheiro. Né? E o portal CAPES paga milhões e milhões de dólares para disponibilizar, para ter todos aqueles artigos disponíveis para a gente. É muito dinheiro. E a questão também das técnicas. Então, essa nova ideia propõe exatamente essa abertura total de todos os dados e a disponibilidade disso para quem tiver interesse. Então, aqui a FAPESP está acompanhando essa movimentação. Né? No fim do ano passado, eles fizeram um workshop sobre... E eles determinaram que todos os artigos, depois de publicados, né, aqui pelo menos financiados pela FAPESP, depois que publicados, eles vão ser disponibilizados também no site da FAPESP. Então, você publicou um artigo numa revista que é fechada e você tem que pagar. Uma vez publicada, a FAPESP vai também, né, deixar disponível para poder, exatamente isso. Se você não tiver dinheiro para pagar aqueles $50 para ler aquele artigo, você vai no site da FAPESP e vai ter, de uma forma, né, essa abertura, a abertura forçada desses artigos. Então, é algo que é interessante estar acontecendo. Mas esse slide talvez seja algo que é bem interessante e, né, que em verde é o conhecimento gerado. Tá? Esse é o conhecimento que nós geramos e né, os pesquisadores no mundo inteiro geram. Mas o conhecimento disponível para a gente, no PubMed, no Cielo, é isso daqui. Então, tem algo errado acontecendo. Né? Por quê? Esse conhecimento aqui quer dizer que não vale, são dados errados. Né? Mas por quê? Porque existe um sistema todo de publicação que não incentiva a gente a enviar o trabalho. Primeiro são esses revisores, que vai ter que passar por uma revisão, né, e depois a questão de ser pago, e depois a ideia dos resultados negativos, a ideia de resultados negativos não serem legais, não serem bons, é algo ruim para a ciência de resultado negativo, e é algo completamente, de novo, outro absurdo que a gente tem a ideia dos resultados negativos. Então, a gente vê hoje, né, e existe esse conceito do iceberg, né, que, na verdade, não é um jornal de resultados negativos, mas é uma proposta, uma tentativa de alertar que o que a gente vê hoje no PubMed é isso daqui, são os resultados positivos. Né? Enquanto que a quantidade de informação gerada, e quantos de vocês aqui têm dados já gerados, que por algum motivo, né, não são publicados, não foram publicados. Todos nós temos. Quem trabalha já em laboratório sabe exatamente que nem sempre a gente consegue enviar aquela informação para publicação. Então, scientific findings are like an iceberg que floats with around 10% do que realmente é descoberto, que realmente é gerado nesse conceito. Então, existe essa né, chamada de publication bias. Aqui está uma gaveta só com os estudos chatos, enquanto que aqui estão os publicados. Aqui está dizendo, né, um arquivo está dizendo que ele está triste porque eles disseram que eu não sou positivo o suficiente para ser publicado. Né? E aqui a gente vê, né, como deveria ser uma distribuição, né, de dados positivos e negativos para uma determinada área, e se a gente faz um levantamento, a gente encontra quase sempre só resultados positivos de um determinado tratamento para AVC, por exemplo. Resultados negativos em relação àquele tratamento, raramente a gente observa, e isso causa um impacto grande nos resultados finais. Então, a gente tem hoje o conceito e isso facilita muito, eu acho que é bem interessante, tem muitas pessoas aqui no Brasil, né, muitos pesquisadores de ponta que estão abraçando essa ideia desses repositórios, a ideia do pré-print. E a ideia desse conceito é que a revisão por pares é algo que é bastante criticado. A ideia de duas pessoas, dois revisores, que não necessariamente são da tua área,
Eles que vão decidir se o teu trabalho vai ser publicado ou não. Né? E quem são eles? A gente não sabe exatamente quais os critérios, a gente não sabe. Eu já recebi comentários absurdos de revisores que os caras não entendiam, né, por que eu estava injetando o hormônio de cavalo no camundongo, né, que ele não sabe que, né, o hormônio do cavalo, no caso do PMSG, ele influencia o crescimento folicular, e ele não tinha a menor ideia que isso poderia acontecer. Então, existem coisas absurdas ligadas a essa revisão por pares, não estou falando que ela não é importante, mas ela é algo que deve ser questionada. A palavra-chave aqui é questionar, é pensar no sistema atual e pensar no porquê a gente não muda esse sistema, ou o que pode ser melhorado nesse sistema. E a ideia desses repositórios, desses pré-prints, é que quem vai dizer se um trabalho é bom ou não são os revisores, mas são vocês que vão ler. Então, se você pegar um trabalho ruim agora, se você for da tua área, você vai poder dizer se ele é ruim ou não. Você vai falar, pô, está estranho esse trabalho. Mas, quando a gente pega de uma revista, a gente, se for publicado, quer dizer que é verdade. E a crise da reprodutibilidade está dizendo que não é verdade. Eu vou mostrar aqui pelo menos um gráfico, que se eu não falar para vocês, vocês vão achar que foi publicado. Né? Se a gente quiser agora, a gente divide aqui em 5 grupos, e cada grupo inventa dados, e a gente coloca no formato, se a gente tivesse um workshop maior, a gente coloca no formato, a gente inventa dados agora, e manda para 50 revistas. Algumas vão publicar. Né? Facilmente, a gente pode enganar o sistema e publicar dados inventados. Né? E passa por revisor por pares, revisão de pares. Então, a ideia de que foi publicado, ele é real, aquele dado não tem erro nenhum, né? Não existe isso. Na verdade, quem vai identificar, por exemplo, na minha área, superovulação, né, desenvolvimento embrionário, eu não preciso de um revisor por par, de revisão por pares, para dizer se aquele artigo está bom ou não, se eu vou referenciar ou não aquele artigo num trabalho meu. Eu vou saber e vou falar, isso aqui eu não acredito. Esse cara conseguiu uma taxa impossível, esse gráfico está errado, não concordo com isso, não vou referenciar esse trabalho, apesar dele ter sido publicado no Journal of não sei o quê. Então, quem decide, na verdade, se você vai referenciar ou não, somos nós mesmos. Nós somos os revisores finais de qualquer artigo, mas, obviamente, as revistas têm que selecionar, então eles têm que criar critérios, os revisores acabam acontecendo isso. Mas a ideia desses repositórios é que não tem revisores. Então, hoje, agora, são 11h28. Se você tiver já algo pronto, um texto pronto, em inglês, né, num formato de tese mesmo, com aqueles números na lateral, se você enviar isso para o bioRxiv, de repente, hoje, no final do dia, o mundo inteiro vai poder ler. O mundo inteiro vai poder ler o teu trabalho, sem passar por nenhum tipo de revisão por pares. E vai estar lá no site o título, exatamente todo o formato, e as pessoas vão poder referenciar. Quem gostar do trabalho, quem achar interessante, vai poder referenciar também. Então, é a ideia de você facilitar. Normalmente, se esse mesmo trabalho fosse enviado para uma revista com revisão por pares, talvez vai demorar 8 meses para você ter essa publicação. Então, isso daí acelera muito todo o processo. Eu quero que o mundo inteiro saiba já o meu resultado. É algo tão importante que eu quero. E depois, né, uma vez, né, a gente envia hoje à tarde já está publicado. Não, mas a CAPES não considera o bioRxiv como algo que vai pontuar na minha carreira. Então, você, né, uma vez publicando já nesse pré-print, nesse repositório, paralelamente você envia ele para uma revista, né, com revisão por pares, você vai ter a publicação depois de 8 meses, depois de 9 meses ou menos, mas você vai ter a tua pontuação e nada impede, e boa parte das revistas, a própria Science, Nature, já aceitam, né, trabalhos que já estão publicados nesses repositórios. Algumas revistas não aceitam, que acham que não vai publicar porque você já publicou em algum outro lugar, mas, né, ocorre hoje uma mudança também no sistema de publicação e as principais revistas já estão aceitando esses repositórios. Então, a ideia seria essa, a hipótese, o experimento, resultados negativos você joga fora, né, não publica, mas positivos resultados, aí você submete o paper. E aqui, hipótese, experimento, resultado, tudo deve ser publicado, né, o mais rápido possível, existe essa demanda. Então, a ideia daqui do sistema de revisão por pares, ele realmente começa depois que o trabalho é publicado, os erros são facilmente encontrados e dificilmente resolvidos. Lembrando sempre que, né, a causa principal da irreprodutibilidade, naquele, né, trabalho do Baker, foi colocada a pressão para a publicação. Hoje em dia, a gente tem uma pressão, existe uma pressão dentro da academia que a gente tem que publicar qualquer coisa. E eu não fico surpreso se tiver gente publicando dados, porque existe necessidade de promoção, de progressão. Então, eu vou publicar qualquer coisa. O problema é você publicar um achado que todo mundo vai ficar de olho, todo mundo vai ficar impressionado. Mas se você publicar algo
né, mais um dado dentro da quantidade de dados, né, vai passar despercebido. Mas isso é errado, obviamente, mas é a pressão que está fazendo isso, né, essa pressão que existe para a gente ter publicação e vai esbarrar, obviamente, na falta de ética, que a gente, né, normalmente, nós somos uma amostragem da sociedade e existe na nossa sociedade essa falta de ética. Né, então, isso vai acontecer. Os erros são facilmente encontrados, então aqui está o sistema de publicação, isso que a gente está falando, e olha só, eles consideram, né, na própria Nature, consideram o sistema de publicação um castelo que a gente não consegue. Há 100 anos a gente está tentando, né, modificar alguma coisa nesse castelo, mandando fumaça, né, tentando aqui, de todas as formas, né, mudar essa construção que existe, e a gente não consegue. Então, aqui tem só, né, um exemplo no bioRxiv, né, um artigo que foi mandado, né, tanto com os números, e outro que está mandado já no formato de artigo mesmo, está vendo? Com 2 colunas. Então, você pode mandar de qualquer forma. O importante é você colocar para fora aquele teu dado e fazer as pessoas saberem, né, o que você fez. Então, dentro de um biotério, agora, né, entrando realmente no tema, uma fonte de dados para ciência e animais de laboratório. Então, eu coloquei ali o termo biotério, é biotério ainda, independente da minha, né, posição, mas eu acho interessante só, de novo, a ideia de alertar, a ideia de abrir um pouco a cabeça de quem trabalha nesse setor, que a gente tem uma quantidade grande de dados que são produzidos enquanto a gente está dormindo. O biotério é uma fábrica de dados. A gente está gerando dados e dados e dados. Cabe a gente abrir a cabeça, a gente, né, conversar com as pessoas que trabalham também com a gente e tentar, de alguma forma, começar a perceber esses dados e começar a registrar eles. E eu vou falar um pouco sobre todas essas possibilidades e tentar, né, de repente, se sair, né, alguém daqui com ideias, né, de possíveis de realização de trabalhos, né, trabalhos simples, né, a gente pode chamar, não é um trabalho complexo, mas trabalhos simples, mas trabalhos importantes dentro da área de ciência de animais de laboratório. Então, dentro da área de enriquecimento, isso aqui são só exemplos. Dentro da área de enriquecimento, a gente tem muita coisa para ser feita. Muita coisa, pensando no animal, pensando no bem-estar do animal, mas pensando em como o enriquecimento pode mudar completamente o resultado de uma pesquisa, para melhor. Para melhor. Então, eu já conversei com neurocientistas falando da possibilidade do enriquecimento mudar. Ele falou, Marcelo, não quero mexer com o enriquecimento, que vai mudar todos os meus resultados. De repente, eu vou ter resultados completamente diferentes, e já que meu controle não está enriquecido, deixa o meu tratamento também ficar sem enriquecimento, e eu estou feliz assim, estou publicando assim, e sou pesquisador 1A do CNPq assim, então deixa para lá essa coisa de enriquecimento. Mas o enriquecimento pode causar muita diferença nos resultados. Estudos de preferência, qualquer biotério pode realizar isso, eu vou mostrar algumas fotos também, e perguntar para o animal, a coisa mais simples, mais gostosa, porque normalmente a gente, né, acha alguma coisa, mas agora não é achar, o animal está dizendo para a gente que ele prefere ficar naquela caixa, o animal está dizendo para a gente, né, que ele prefere ficar desse lado e não daquele lado. Então, os estudos de preferência, eles são uma metodologia assim, sensacional em relação né, desenvolver ideias e tudo mais. E registro por filmagem, né, rapidamente. E aqui entra um negócio que a Luísa falou e o lá de Jerry falou também, que eu achei interessante, de estimular o cérebro, né, de você estimular o cérebro de quem trabalha em um biotério. Né? Então, você, né, discutir isso, né, de criar essa motivação, esse envolvimento, né, e ele falou na palavra engajamento, né, então está aqui engagement, né, que esse engajamento, esse envolvimento acaba estimulando o cérebro e fazendo as pessoas, né, pensarem e se envolverem mais. E eu estou falando não só a nível de pesquisador, de coordenador, mas sim a nível dos novos membros que estão entrando agora nessa área, que são né, os veterinários e também os bioteristas, os técnicos, e até mesmo, né, no fim da ponta, a pessoa que lava a caixa. E eu vou dar um exemplo também de trabalho que pode ser realizado, se a gente explicar a importância da lavagem de caixas. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo na UFRJ, de usar né, aparelho que a gente passa roupa, né, de passar roupa a vapor. Né? Então, algo extremamente simples, mas a gente pode colocar o lavador de caixas envolvido nesse processo. Então, esse equipamento, olha quanto custa, 81, 189, mais caro aqui, uma câmara de visão noturna, dá R$200. Olha a quantidade de trabalhos que a gente pode fazer em relação, utilizando esse equipamento, para observar o animal durante o dia todo e à noite também, observar o comportamento do animal. Então, é algo simples, não são equipamentos, né, caríssimos, né, tem que estar conectado num computador, é claro que vai ter que ter uma logística aí. Então, agora eu vou começar a citar alguns trabalhos das revistas, né, científicas que a gente tem na área de ciência de animais de laboratório,
e tentar dar algumas ideias, pincelar. Obviamente não vai poder cobrir todas as ideias, mas se você pegar agora essas revistas e começar a folhear essas revistas, você vai ver que tem uma série de trabalhos que você não consegue realizar no seu biotério, mas tem outros, muitos trabalhos que sim você consegue. E agora com a ideia de reprodutibilidade, e eu tinha esse conceito, né, nesse caso de enriquecimento ambiental, é difícil você reproduzir, porque o enriquecimento ambiental sempre vai ter nuances pequenas e diferenças de enriquecimento para enriquecimento. Mas a ideia da reprodutibilidade é que um trabalho publicado ele só se torna realmente científico se outras pessoas conseguirem reproduzir aquilo. Né? Então, a gente tem esse conceito de que, né, tem um grupo trabalhando numa determinada área, né, então está todo o laboratório envolvido naquela pesquisa, aí, de repente, entra o pesquisador e fala, para tudo, por quê? Porque acabaram de publicar exatamente o que a gente está pesquisando. Aí fica todo mundo frustrado, vai todo mundo embora beber. E, né, não, pelo contrário, se eles publicaram esse resultado, a gente tem que, né, repetir da mesma forma e publicar de novo. Né, mostrar que aquele resultado é válido. Então, na verdade, né, hoje, com essa ideia, talvez existam laboratórios que a função do laboratório é reproduzir trabalhos de outros laboratórios, exatamente para poder provar. Se a ideia é que um trabalho publicado ele não se torna realmente verdadeiro, a não ser que ele seja reproduzido, a gente precisa de outros laboratórios para reproduzir esses trabalhos publicados. Então, aparentemente, a reprodução de trabalhos publicados é algo que é necessário dentro dessa crise. Então, aqui, o enriquecimento ambiental impedindo, né, prevenindo a mortalidade de camundongos. Quem não pode fazer isso no seu biotério? Isso é um trabalho simples de ser feito e foi publicado numa revista extremamente conceituada na área. Divisão da caixa diminui a agressividade e o comportamento. Quem aqui tem problema de comportamento de agressividade em camundongos? Ratos. A gente tem esses problemas, né? Pode ter, nem todo mundo tem, mas se você tiver, a gente pode, de alguma forma, pensar em estudos, né, para diminuir, ou tipo, com enriquecimento, ou nesse caso aqui, não sei como é que eles fizeram, mas eles dividiram a caixa. Aqui, no caso de, né, também envolvendo, né, eu coloquei aqui, interação com projetos de pesquisa em andamento. Então, existe um projeto de pesquisa que usou, né, a streptozotocina para induzir diabetes, e existe algum tipo de problema ligado à alimentação, então o pessoal do biotério decidiu, vamos usar uma alimentação mais mole, alguma coisa que seja mais suave, e ver se os animais não perdem peso, como eles estão perdendo peso com a dieta normal. E foi publicado. Então, de novo, é uma interação com o laboratório que pesquisa diabetes, mas a gente entra pensando no animal e não pensando na diabetes. O objetivo aqui não é nada ligado à diabetes, mas é ligado ao bem-estar animal. Comparação de animais vasectomizados, e nocaute na indução do prenhez, então é algo específico para quem trabalha com reprodução, mas é algo também que pode ser feito. A atividades de roedores, né, atividades diurnas de roedores, então alguém gravou também e fez essa comparação de exatamente qual a atividade dos animais, com uma câmera você consegue coletar esses dados facilmente. Amostras do ambiente em camas de sentinelas, né, de racks ventilados. Então, de novo, a ideia de você coletar de material dos racks, dos sentinelas, né, e levar no caso da cama, e levar para análise sanitária. Comparação de vários métodos de coleta de sangue, né, ligados à pesquisa com animais. Olha só, são todos de 2017. Eu fiz questão de pegar todos os artigos publicados agora, há pouco tempo. Então, são áreas que, relativamente, os revisores acharam que isso aqui é interessante. Mas são resultados positivos? Não sei, teria que dar uma olhada melhor para ver exatamente o que eles estão dizendo. Mas eu sempre dou exemplo, por exemplo, a inseminação artificial. Né, eu discuto muito com a Isabel isso. Né, a gente não consegue, é difícil encontrar trabalhos que falam sobre inseminação artificial em camundongos. Será que ninguém no mundo pensou em fazer a inseminação artificial em camundongo? Eu acho difícil isso. O que eu acredito é que muita gente tentou fazer inseminação artificial, não conseguiu e não publicou. Então, a gente está agora na dúvida, como deveria ser, né, a gente tem mais ideias, mas será que ninguém testou isso antes? Pode ser que tenha testado e não publicaram, porque o resultado não ficou muito legal. Seria legal seria se conseguisse, né, engravidar, ter filhotes e tudo mais. Como não conseguiu, não publica. Então, um estudo da velocidade de erupção do dente molar em ratos. Né? Então, os dentes estão crescendo. Custa a gente, né, se você tiver interesse nessa área, pegar o animal 2 vezes por semana e observar ali
o crescimento desse dente e registrar isso de alguma forma, publicar, como foi publicado agora, em janeiro de 2018, né, um trabalho sobre erupção dentária em ratos. Então, aqui os exemplos de trabalhos com enriquecimento, né, a quantidade de opções que a gente tem, né, ligados a, né, possibilidades também de estudos, né, experimentais com as linhas de pesquisa. Alguém que trabalha com neurociências, se botar o camundongo nessa caixa, botar o camundongo numa caixa que não tem nenhum tipo de enriquecimento e fizer qualquer que seja o teste, né, qual vai ser o resultado. Então, aqui tem trabalho mostrando que... deixa eu ver isso aqui. Então, isso aqui está mostrando, é um trabalho interessante que mostra que, se você pegar um animal que já está com comportamento, um comportamento estereotipado em relação devido ao estresse, e se você der enriquecimento, você não consegue melhorar. O enriquecimento consegue prevenir o comportamento estereotipado, mas não consegue tratar depois que ele já foi estabelecido. Então, um resultado interessante também nessa área. Aqui só uma revisão mostrando, né, que a melhora, né, das condições. Né, você tem uma série de fatores, né, que melhoram em relação aos animais. Então, aqui são os vários estudos que a gente tem de você conectar, né, estudos esses aqui tem algum tipo de controle de passagem, mas tem outros mais simples. Aqui tem um etograma que mostra o que você pode observar nesses estudos. Então, aqui a gente tem outra estudo de observação. Isso fica mais difícil trabalhando em rack ventilado. Nesses estudos, talvez você tenha que passar para trabalhar com caixas abertas. É um diferencial que deve ser levado em consideração depois na discussão. Mas aqui fala sobre enriquecimento alimentar, sobre colocar, né, material para os animais coerem. Aqui uma parede vermelha mostrando o comportamento desse animal em relação a uma parede vermelha. Parece que eles não gostam dessa parede ou dessa cor vermelha no ambiente deles. Aqui uma série um catálogo só de enriquecimento ambiental. Eu sempre falo desse daqui, que para mim era uma ideia que surgiu, né, do Miguel na Fiocruz, uma vez que ele fez um trabalho de fazer uma melancia, cortar buracos numa melancia e dar para os primatas, em vez de fatiar a melancia. Os animais ficaram doidos brincando com a melancia, tentando pegar. Eu sempre quis fazer isso com camundongos ou com ratos, você colocar a ração aqui dentro, com esses vários buracos, e fazer o animal trabalhar para conseguir essa ração. Há 10 anos eu venho falando isso e ainda não consegui fazer. E eu acho que vai ser um animal, e já me falaram, né, uma vez eu falei isso numa palestra, não sei, eu acho que em Goiás, e um neurocientista falou: Marcelo, se você conseguir isso, eu quero esses cérebros, que esses cérebros vão ser diferentes dos animais de controle. Né, os animais que têm todo dia colocar o focinho, né, nesse buraco, puxar a mão, né, empurrar a ração, né, todo dia eles têm que trabalhar para conseguir a alimentação deles, eles vão ter um cérebro diferente dos outros animais. Então, aqui foi um estudo que eu fiz, né, então aqui a passagem, foi 2 caixas simples. Nesse caso, a Beira-Mar estava produzindo essas caixas pretas para serpentes, para colocar serpentes. Então, o Rui deu para a gente essas caixas, a gente fez essa passagem rapidinho para os animais. E, né, os resultados foram que 100% deles, eles fizeram os ninhos nas caixas pretas. Né? Então, o ninho não teve alteração na reprodução e os pelletzinhos, o consumo alimentar foi maior na caixa preta, onde eles dormiam, e a contagem de fezes foi maior na caixa branca. Então, eles realmente mostraram para a gente que eles preferem dormir na caixa branca e fazer cocô na caixa... Dormir na preta e fazer cocô na caixa branca. Alguns hacks permitem isso, esse sistema, que eles estavam até aqui ano passado, eles vieram esse ano, mas é o único hack que permite isso. Não sei se eu acho que a Lab Products também tem, né, alguns hacks que permitem essa passagem. Mas, olha só, né, se a gente vai no material de construção, olha a quantidade de materiais que a gente pode usar. Isso e é algo que motiva bastante o envolvimento de funcionários. A gente já fez uma campanha no biotério de enriquecimento, de pedir para os funcionários, para os bioteristas que trocam as caixas, que limpam as caixas, para eles trazerem para o biotério sugestões de enriquecimento ambiental. É impressionante as coisas que eles trazem. Né? Então, de novo, explicando para eles o porquê disso e acaba criando um envolvimento bem interessante em relação a isso. Outros, né, de novo, caixas de luz que podem ser utilizadas, pesquisa em relação ao impacto da quantidade de cama nos animais. Então, isso aqui foi publicado também em 2016, a gente tem todas essas opções de cama.
E aqui, de novo, a ideia da inovação. Eu tenho vontade de colocar isso, cartazes em relação à inovação, criatividade, de pensar e de ideias, para a gente estimular essas pessoas, alunos e funcionários e técnicos, a sair unicamente dessa rotina e começar a pensar, envolver, engajar, como foi colocado antes. A temperatura é algo que, eu comentei rapidamente, mas a temperatura, a preferência de temperatura, e foi perguntado, tem vários trabalhos já que mostram que o animal prefere temperaturas mais altas. Então, aqui, envolvendo ninho, então as caixas ficaram dentro de um banho-maria. Aqui o etograma que eles utilizaram, os gráficos mostrando em relação aos ninhos, vou correr um pouco só por causa do tempo. Aqui a gente tem um outro estudo também mostrando que existe uma preferência entre sexos em relação à temperatura, e essa preferência não depende das gônadas. Então, provavelmente, eles retiraram as gônadas, o testículo ou ovário, e continuam observando a diferença entre machos e fêmeas, e o sistema, o desenho deles foi mais ou menos esse aqui, várias caixas também conectadas com temperaturas diferentes. Então, aqui 3 caixas, também com temperaturas diferentes, falando dessa questão da temperatura. Aqui mostrando que o estresse do frio, que a gente acaba expondo os animais, colocando eles a temperatura de 22 graus, pode implicar, inclusive, no desenvolvimento do câncer. Então, tem implicações clínicas em relação aos animais, e aqui mostra que um animal a 21 graus, ele é diferente de um homem a 21 graus, mas um homem a 21 graus é igual a um camundongo a 30 graus. Então, a ideia da modelagem, da translação, ela funciona melhor quando a gente entende o que o animal quer. Então, quando a gente volta para aquele slide da translação, da pesquisa do animal, passando para a pesquisa com o homem, se a gente coloca o animal nessa temperatura, sim, vai existir uma falha nessa translação, e a culpa é nossa? Não é, a culpa é da ciência, a culpa é do sistema, e a culpa é da gente não ter feito esses trabalhos antes de mostrar. Então, os livros vão falar isso aqui, ou já estão falando que a temperatura do animal não é 21, 22 graus do ambiente, como seria importante para a gente. Acessando, avaliando ninhos, então você tem aqui a produção desses ninhos. Aqui são 2 trabalhos mostrando que alguns camundongos geneticamente modificados, eles têm dificuldade de gerar ninhos, de construir ninhos. Então, aqui está mostrando. Então, a construção do ninho acabou sendo um teste de comportamento para determinadas linhagens. Então, você permite que ele constrói e avalia o próprio ninho. Então, aqui tem uma avaliação, os melhores ninhos são aqueles que... Os melhores ninhos são aqueles que conseguem fechar a parte, realmente virar um iglu com o material que você fornece. E aqui você tem essa avaliação do ninho, completo, full dome, incompleto, couple, flat, que não fez o ninho. Então, você pode também gerar dados observando o ninho com o material que você fornece para eles. E aqui vem ideias que eu trouxe já de 10 anos, uma maravilha que é fornecida dentro de um pacote, os animais rompem o pacote, esse papel, e fazem o ninho, você tem a maravilha embaixo. Umas caixinhas que o animal abre a caixa e tem esse material. Então, o animal tem que trabalhar, não simplesmente você já dá o material pronto, mas o animal tem que se esforçar para conseguir criar um ninho também. E aqui a ideia do vaporeto, esses 2 aparelhos que a gente está fazendo exatamente em laboratórios biotéricos que não tem autoclave. A temperatura aqui chega a 80 graus, pode chegar a 90 graus. Então, de repente, você tem um biotério com poucas caixas, com 80 caixas, dependendo de quantas caixas, sim, um funcionário pode, depois da lavagem, passar esse vapor, expor a superfície da caixa, que obviamente não é. Então, a gente está fazendo um trabalho exatamente nessa linha com um técnico e um aluno de mestrado. Aqui é do Mouse Phenome Database, é algo também que pode ser pesquisado bastante na ideia da reprodutibilidade, que é a produção de espermatozoides nas várias linhagens. Então, se você tem 2, 3, 4 linhagens no seu biotério, você pode simplesmente comparar a produção de espermatozoides, que tem diferença. Por acaso eu coloquei espermatozoides, mas você pode fazer qualquer outro tipo de parâmetro. E se você tem a mesma linhagem, várias colônias da mesma linhagem, fica mais interessante ainda. Então, por exemplo, aqui no caso de peso corporal. Então, existe diferença no peso corporal, com 7, 8 semanas, entre todas essas linhagens isogênicas. Tudo bem. Mas seria interessante aqui, teste de suspensão da cauda, fazer essas comparações com a mesma linhagem. Por exemplo, C57 Black 6 ou Balb, se você tem 3 colônias na tua instituição, de tentar fazer essa comparação entre as 3 e, de novo, mandar para um desses repositórios, colocar essa informação, não só fazer e deixar, mas, de alguma forma, tentar divulgar esses resultados.
Então, o Mouse Phenome Database tem todas essas informações. Então, a gente pode, de alguma forma, contribuir. Isso aqui é um projeto enorme que foi feito pelo Jackson, mas a gente pode, de alguma forma, contribuir também para essa discussão em relação à reprodutibilidade dentro da nossa própria instituição ou entre instituições. Não, pessoas que se conhecem aqui, vamos fazer isso. Vamos, né, se tem uma colinhagem de C57 Black 6, tem, né, todo mundo aqui tem pelo menos uma linhagem, ou duas, ou mais de 3, 4, 5 linhagens, ou colônias dessa linhagem, e a gente pode combinar algum tipo de trabalho, né, de comportamento, trabalho simples, que não vai dar muito esforço o trabalho para a gente. Então, isso aqui é um trabalho né, de longevidade em ratos. Então, são duas linhagens, duas colônias de rato uísta, e o único trabalho foi observar esses animais, quanto tempo eles vivem. Então, essa linhagem daqui em verde e a linhagem vermelho foram colocadas juntas, 20 animais de cada linhagem, e olha o que aconteceu. Né, 50%, né, a primeira dessa curva é quando 50% desses animais morrem. Então, dessa linhagem verde, 50% dos animais morreram em torno da 9ª ao 10º mês, enquanto que só a metade morreu de 12, 13 semanas. Naturalmente, mortes naturais, né, naturais ou qualquer que seja a causa. E ali, quando 100% dos animais morreram dessa linhagem, dessa colônia verde, foi com 15 semanas, enquanto que 100% morreu só com 21 semanas. Eu inventei esse dado. Isso aqui eu inventei. Eu entrei no Excel e fiz exatamente essa construção. Isso aqui é um dado completamente inventado por mim. É publicável isso? Se eu mandar para uma revista, eu consigo publicar? Consigo. Mas por que tem que fazer isso? Porque não seria interessante eu, de alguma forma, realmente fazer esse experimento junto, né, o André, ou no biotério, ou no biotério da Heloísa, no biotério, pegar aqui 4, 5 colônias de rato Whistler, vamos fazer isso. A gente pega 20 animais, coloca e esquece. A gente só registra quando os animais morrem. E a gente tem um dado realmente interessante, porque se tivesse a diferença entre a minha colônia e a colônia da Heloísa, por que dessa diferença? Se o meu rato é Whistler e o dela é Whistler, por que o dela morreu? Não, vamos falar que o meu morreu com 15 e o dela morreu com 21 semanas. O que tem diferente nos nossos biotérios? Que eles estão na mesma caixa, eles estão no mesmo, o mesmo rack ventilado, é a mesma ração que a gente compra da Ellen, mas por que os animais morreram, né, dessa diferença? Então, de novo, são ideias que a gente tem. Em relação à divulgação científica, passou o tempo. Em relação à divulgação científica, né, anos atrás também eu pedi para alunos irem, né, completamente fora da questão, mas é uma das áreas da ciência animais de laboratório que a gente também tem que botar a cabeça para pensar. Eu pedi para um aluno ir numa farmácia de jaleco, né, crachá da universidade, perguntar para quem está comprando, a pessoa acabava de comprar o remédio, perguntar, você acha que existe benefício no uso de animais para pesquisa científica? Ele acabou, o cara saiu do caixa, recebe essa pergunta, e olha lá, 44% disseram não existe benefício. E eles estão com o saquinho com remédio. E outros disseram não. Eu acredito que esses 8% eles ficaram com vergonha de dizer não. Então, metade das pessoas que utilizam a tecnologia produzida com animais, eles são contra essa tecnologia. Mas por que isso? De novo, a questão da divulgação, a nossa falha em relação a divulgar. Então, para terminar, né, a produção de ciência em animais de laboratórios, os animais produzem dados naturalmente, né, a gente tem que só se esforçar, criatividade, inovação, né, pensar um pouquinho fora. Eu entendo que todo mundo tem problemas, né, eu também tenho muitos problemas para resolver durante todo o dia, mas a gente tem que, de alguma forma, fazer um esforço coletivo e colocar outras pessoas. Né, você como RT, você como coordenador de biotério, talvez não tenha tempo, mas a ideia seria estimular outras pessoas a passarem a ter esse pensamento. Precisamos de mais cientistas em animais de laboratório, e isso é algo que também não, acho que conversei já com alguém aqui em relação a isso. No meu caso, o concurso foi para ciência em animais de laboratório, foi para docente em ciência em animais de laboratório, e é algo que a gente deve estimular em todas as universidades, não só que tenham RTs, mas que tenham também professores que estejam contratados para ciência em animais de laboratório, porque a ciência de laboratório não é diferente da imunologia, não é diferente da parasitologia, não é uma área diferente de outras. Então, é importante, mas o que já me colocaram também, né, professores de universidades federais, falaram que a gente já fez um concurso para ciência em animais de laboratório, e quem apareceu foi, né, veterinários e biólogos que fizeram o seu doutorado com animais de laboratório, mas não na área de ciência em animais de laboratório. Porque quando esses concursos são feitos, acaba que, né,
Quem trabalhou com animal de laboratório acha que pode fazer um concurso para ciência de animais de laboratório independente. O cara trabalhou com imunologia, trabalhou com virologia, usou animal e faz o concurso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar também na formação. Então, a Fiocruz está de parabéns, porque iniciou, a gente tem, né, o principal mestrado na área de ciência de animais de laboratório, a USP também tem um programa. Então, a gente precisa incentivar mais esses programas, os RTs que estão entrando, né, se tornarem também, de alguma forma, mais capacitados e diplomados em relação, né, de forma formal, em mestrado, doutorado, e que a gente possa não simplesmente motivar a criação de concursos para a ciência e mais laboratório, mas ter pessoas, né, formadas para essa área. E ideias, inovação e criatividade. Então, a mensagem final seria essa, né, da Open Science, da ciência e mais laboratório, os resultados negativos, e essa do envolvimento. E, de novo, agradeço, desculpa ter passado pelo tempo. Não? Já passou. Vou aproveitar a vantagem de ter cabelos grisalhos, que a gente passa na frente. Na verdade, eu queria fazer uns comentários, já aproveitando a plateia aqui. A primeira delas é que, na verdade, resultado negativo dá para publicar. Eu mesmo já publiquei. O problema é como é que a gente faz a pergunta. Então, como sempre, o exercício aqui é de fazer a pergunta de um jeito que a resposta negativa seja também importante, como a história da temperatura sua. Quer dizer, a 21 a resposta foi negativa. Então, como é que você vende o seu peixe na hora de publicar? Isso é apenas um comentário. O segundo comentário é que eu ainda sou do tempo em que a gente já sabia que os bichos eram heterogêneos, mas a gente não sabia por quê, né? Então, isso estava muito presente. Hoje em dia está menos presente. Mas precisa ficar claro que, mesmo numa linhagem isogênica, e passou lá, fez o teste, comprou na Charles River, tudo bonitinho, ainda assim tem heterogeneidade, né? E as pessoas esquecem disso. Então, acho que é super importante de lembrar. Eu queria contar uma historinha que eu li ontem, nas notícias científicas. Um sujeito foi assistir uma apresentação sobre doenças virais em bichos. E passaram um filminho sobre infecção de H5N1, da gripe aviária, em patos. E o cara observou que tinha um pato andando torto assim, né? E ele, como era neurocientista, ele disse, esse pato está com Parkinson. E ele foi lá, depois da apresentação, falou com o palestrante e disse, eu acho que aquele pato está com Parkinson. O cara morreu de rir. Falei, você está louco, imagina, só está com virose, né? Mas o cara foi atrás. O resultado, para encurtar a história, ele descobriu um link entre infecções virais, o tipo, mecanismos pelos quais os vírus, ou produtos dos vírus, ou células infectadas, tem várias versões, destroem a substância negra e passam a ser fatores de suscetibilidade de Parkinson. Então, um link entre infecção viral e doença de Parkinson, né? Então, voltando à história do biotério, está cheio de coisas acontecendo, né? Vide a sua maquininha, e que podem gerar ciência de altíssimo padrão, não só respostas simples do bicho, mas mais do que isso, né? E o último comentário, que você não falou, então vou me permitir de adicionar no seu menu, é a história da microbiota. Então, só isso pode explicar todas as diferenças que se observa, né? Marcel, muito bacana a sua palestra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei curiosíssima para saber o que os colaboradores levaram para você, lá no seu centro de estudo, os enriquecimentos. E se você conseguiu usar. Não, sim, usar é sempre fácil, é colocar na caixa, né? Mas caixas de remédio, aí fica aquela questão, mas se ele roer a caixa, vai ter algum problema? Então, a gente, né, o animal não é SPF, um animal com todos os tipos de patógenos, mas a gente está preocupado se ele roer a caixa vai causar algum problema, né, algum tipo de intoxicação ou qualquer coisa. Não aqui, mas eu já tive a experiência de um aluno trazer uma corrente
Então, ele trouxe uma corrente de casa e pendurou a corrente na grade, e os animais ficaram se balançando. Teve um outro que pegou as rações e empacotou ela no papel pardo, né, cada pellet empacotou, e os animais adoraram, que eles ficaram rolando para lá e começaram a roer o papel para alcançar a ração. Né. A gente teve um problema agora aqui, né, de vazamento de mamadeira, então a gente lançou uma campanha e o animal que morreu era um animal que estava, né, com quase 1 ano e meio, dentro de um pesquisador que estava guardando esse animal para realizar a pesquisa. Então a gente fez quase que uma campanha de ideias de como criar algum tipo de enriquecimento que seja também um salva-vidas. Né? Então, eles trouxeram uma caixinha que, né, o animal poderia subir. Né? O hack da Lab Products, cadê o Pedro? Está por aí. Mas o da Lab Products, eles chamam de Life Savers. É uma caixa que prende na própria grade que o animal, em caso de vazamento de mamadeira, ele sobe ali e fica... E sobrevive ali. Nesse caso, os animais morreram. Mas a gente, né, também fez os funcionários pensarem em sistemas para melhorar. Depois a gente conversou e o pesquisador não queria colocar enriquecimento. Né? Então, teve uma resistência, porque eram animais que seriam testados posteriormente e ele não queria testar. E a gente, né, assegurou, de qualquer forma, que não vai ter mais acidente, né, naqueles animais com material mais cuidadoso e mais cuidado. Mas, né, são esses assim, alguns exemplos de materiais e ideias que, né, o pessoal traz. Obrigada. Boa tarde, professor. Meu nome é Marcelo, sou da Universidade de São Paulo. Concordo plenamente com a sua posição de publicação de resultados parciais, né? Eu acho até mais relevante do que a revisão por pares. Agora, a minha grande questão é, por quais meios o senhor acha que seria possível vencer a vaidade do pesquisador e o medo do plágio, o receio do plágio, que eu acho que são os dois grandes fatores que impedem essas pré-publicações já. Quando se você descobre algo bem interessante, você quer o mais rápido possível divulgar, se você manda para um bioarchive, está registrado. O mundo inteiro sabe que você colocou. Se alguém depois, né, pegar aquela ideia, porra, o cara publicou isso, vamos correr, fazer alguma coisa, já que ele não publicou na Science, ou não publicou em alguma revista, vamos publicar numa revista com revisão por pares. Vai ser a diferença das datas. Né? Entrou no dia 21 de março, entrou o teu dado. Depois, 3 meses depois, ele publicou na British Journal of, né, qualquer coisa. Então, você tem ali a diferença, né? Você publicou antes. Né? Se alguém vai considerar que, não, vou considerar aquele publicação no British Journal porque foi publicado numa revista com revisores por pares, e não, aí vai depender de cada um. Então, de novo, é o processo, a gente está no meio de um processo. Então, é uma mudança que não aconteceu por anos e anos e anos, e a gente está no meio. Recentemente eu ingressei nesse assunto, muito em função, né, de um professor, né, da Comissão de Ética, que trabalha muito nessa questão de reprodutibilidade e também de Open Science. E é isso. Né? É uma mudança de comportamento e, de alguma forma, que envolve não só o pesquisador, mas envolve as agências de fomento também, envolve a CAPES, envolve o CNPq, envolve as instituições que, né, tem que mudar um pouco a ideia da promoção do único critério, do principal critério para a promoção é número de artigos publicados. Não importa aonde, não importa muita qualidade, mas... Então, de novo, é um conceito diferente e se a gente vai mudar daqui a 20 anos, né, hoje no fim do dia a gente vai, né, tentar discutir isso, como vai ser daqui a 20 anos. Né? Então, a gente está no meio de um processo.